E aí você que chegou até aqui, esse vídeo não veio por acaso. Esse vídeo é para quem está em dinâmica de chama gêmea. Ó, você que está numa dinâmica de chama gêmea, esse vídeo é para você. O número cabalístico de hoje é o 999, tá? Encerramento de ciclos, novo começo e também estrutura financeira, tá bom? Falando, né, que você, por mais que a dinâmica tenha voltado aí, né, você sentir a sua contraparte, você tá sentindo um pouco de confusão, às vezes tem medo de estar sendo drenada, tem medo de estar sendo iludida, tá ficando muito intenso esse vínculo, né, e você tá aí tendo que lidar com certas coisas, porque o vínculo de chama gêmea, ele puxa todas as pessoas, todos os vínculos parasitários que ainda tem conexão com você ou com o seu gêmeo. Por quê, gente? Essa dinâmica de chama gêmeas, ela é muito sagrada, né? Então, para poder ter essa reunião, essa união, né, no plano físico, é necessário essas resoluções com essas pessoas negativas, parasitas, narcisistas, ex que ficam perseguindo, né? Para poder aí resolver as questões do passado. Aqui, às vezes você sente que a dinâmica ela vai devagar, né? Que o seu gêmeo vai devagar, tudo muito devagar, às vezes você fica até entediada com a dinâmica, né? Aqui, 4 de espadas, você assim pensando, nossa, tá acontecendo de novo, você pode estar muito ansiosa, até perdendo sono, né? Ficando aí com insônia, preocupada. Mas esse processo, amiga, infelizmente vai ter que cavocar nas coisas do passado, né? Essa dinâmica, ela chama vínculos familiares, chama questões com pai, questões com mãe, né? Então começa a revirar aí tudo que tá na sombra. Então você pode ter que tá encarando aí que tem alguma coisa ainda para ser vista, resolvida, né? O vínculo, ele vem para trabalhar essas dores emocionais, né? O 3 de espadas, tem muitas espadas aqui hoje, né? Uma energia muito bélica também, uma energia muito de proteção, porque além, né, do vínculo chamar familiares, energias antigas, né? Fala também de cortes que tem que ser feito, coisas que precisam tirar da vida, né? Pessoas, pode ser um corte de um comportamento, pode ser uma forma como você se posiciona, né? Porque quando essa dinâmica começa a voltar, né? Essas pessoas que começam a vir do passado, que remexem na dinâmica, né? Vem para cada vez você ir dando mais um corte, né? Como que eu posso resolver, né? Por exemplo, no meu caso, aparece muito um ex, né? A questão muito com o ex que eu tive, que é pai do meu filho, né? Então, fica tocando nessas feridas para cada vez mais cortar, porque é um vínculo muito profundo. Você pode ter algum problema também com o familiar. Então, assim, a chama gêmea, né, ela é um vínculo que ela traz, né, cura para todas as áreas da sua vida. E é uma cura que vem justamente na área familiar, né? Olha aqui o 10 de copas. Então, é um vínculo curativo, um vínculo que exige de você realmente uma transformação, uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, uma forma como você via, né, a dinâmica, você ou até o seu gêmeo. Tem alguma coisa em você que precisa mudar também em relação aos familiares, ao passado? Porque assim, enquanto a gente ainda tem sentimento por ele, seja raiva, seja sentimento de injustiça, de todas essas coisas negativas que fizeram pra gente, ainda existe vínculo, né? Não importa quão injusto tenha sido, né? Ainda existe vínculo. Então, assim, tem que olhar para essas coisas com uma visão mais racional, né? Uma visão mais entender que faz parte do processo. Então, quanto mais você olhar as coisas de uma forma mais racional, não tão emocional, né? Aí você vai começar a trabalhar aqui a sua estrutura, né? A sua estrutura financeira, né? A sua estrutura emocional. Porque como é um vínculo muito intenso de chama gêmea, você acaba sendo o polo que sente tudo, né? Se você é mulher, você vai ser o polo que mais sente tudo. E é aí como se fosse o para-raios também da relação na parte emocional. Então, pode vir ataques no seu financeiro, pode vir ataques no seu mental. Então, assim, é para testar a estrutura. Porque como é um vínculo muito intenso, né, é como se você já estivesse sendo preparada, né, para quando tiver esse encontro você ter uma estrutura e saber lidar com a intensidade desse relacionamento. Então, a cada novo impasse que vai surgindo na dinâmica, né, vem coisas que vai testar, né, o seu aprendizado, como que você está, e exige também uma escolha, né, muitas pessoas que passam a dinâmica de chama gêmea, elas ficam em impasse, né? O medo de deixar o passado, o que é conhecido, né? Todas aquelas energias de medo, culpa, abandono, rejeição, medo do amor, medo da responsabilidade, medo da união, medo de se comprometer com algo, medo de se comprometer, na verdade, consigo mesmo, né? Quando não tem ainda a união, por baixo dos panos, um dos polos ainda tem medo de se comprometer, na verdade, consigo mesmo. A partir do momento que um dos polos começa a se comprometer consigo mesmo,
que ele realmente acaba fazendo um trabalho interno, né, de falar assim, não, eu aceito quem eu sou, eu aceito qual a missão que eu vim fazer nesse plano, o que eu vim fazer nesse plano, né? Porque nas dinâmicas de chama gêmea, as pessoas têm missões realmente coletivas, tem algo a mais para fazer, não é só o vínculo, né? O vínculo, ele potencializa essa missão que a pessoa vem fazer, seja no campo espiritual, no campo do trabalho, ou o que ela veio experienciar nessa vida. Então, essa união, ela precisa de uma escolha. Que geralmente quem fica hesitando muito, né, é o divino masculino, porque ele também passou muitas coisas, né, nessa vida, nas dinâmicas dele. Então, geralmente eles são muito fragmentados, né, muito fragmentados mentalmente. Então, para eles é mais difícil. Então, meio que a parte feminina, ela segura toda a bronca emocional, né? Então, quando o divino feminino tá com mais estrutura, mais enraizada, mais aterrada, né, sair só do espiritual e começar a aterrar mais, né, vocês ficam mais próximo da matéria. Então, ou seja, fica mais fácil e mais próximo de materializar, né, a união. Porque o que repele, na verdade, né, é justamente um filtro errado que cada um vê a vida. São as crenças, são os medos, são os traumas e principalmente, né, o que mais mexe, né, nessa dinâmica é a criança interior ferida. Então, isso aí vai ser, né, um trabalho que você tem que também estar exercendo o tempo todo. E aqui, após esse período, né, o Cavaleiro de Espadas vai ter um movimento rápido, né? A dinâmica tá movimentando muito rápido dessa vez. E o seu divino masculino tá se preparando aí para se aproximar. Ele pode estar planejando, ele pode estar se movimentando, ele pode estar criando uma estrutura para isso. Então é um processo muito interessante, meninas. Se você gostou, se bateu com você, deixa um coração aqui, curta, comente e compartilhe. Um beijo!